dicas. Eu não vou reforçar, né? Acho que as dicas dela são ótimas. Realmente, eu também vejo a pauta como um ponto central, assim, determinante na forma como a gente vai ganhar espaço, né, no noticiário, porque a gente também não pode cair na repetição daquilo que já está sendo dito, né? Tem que buscar novas abordagens, tem que construir com mais profundidade. Mas eu acho que a leitura de contexto que vocês fizeram, ela é muito coerente, assim. E, de fato, a gente tá vivendo num estado que está explodindo em conservadorismo e isso afeta o jornalismo de uma forma muito marcante. E um dos assuntos que eu gosto muito de falar é a questão do financiamento dos veículos de comunicação, né? Hoje, os principais grupos de comunicação de Santa Catarina, que seriam o MD e a MSC, são veículos dependentes de recursos do orçamento público. E daí eu estou falando tanto dos cofres do governo estadual, quanto dos cofres das principais prefeituras, que investem muito em mídia nesses veículos. Então, é muito difícil. Lá em 2008, 2009, quando eu fui repórter de política, eu nunca sofri nenhum tipo de advertência ou de intimidação por conta de uma pauta, né? Eu trabalhava na notícia, o governador, se eu não me engano, era o Luiz Henrique, que era uma figura de Joinville, né? E se eu tivesse alguma notícia com teor mais crítico a ele, dificilmente ia chegar algum tipo de sanção a mim ou de conselho, não vai por aí. Eu considero que o meu trabalho naquela época era um trabalho bastante livre dentro de uma redação de um grande grupo. Mas hoje, e isso eu estou falando, mas jamais revelarei as fontes, hoje não é assim. Os repórteres que trabalham nesses grupos, que querem fazer cobertura crítica política a governo de estado e a prefeituras que investem em mídia nesses grupos, não tem espaço. Tem um exemplo de hoje até, né? Não sei se vocês viram ontem, estourou uma reportagem no jornal O Globo, porque daí é um veículo nacional que tem que trazer assuntos locais aqui de Santa Catarina, sobre um contrato sem licitação do governo do estado, no valor de 640 milhões, cheio de buraco o contrato, saiu no Globo e o que a gente espera é que saia no noticiário local com mais. A gente não quer uma repetição daquilo que já está no Globo. A gente quer ver suítes com mais profundidade, a gente quer ver outras abordagens, a gente quer ver cobrança aos órgãos de controle. E, bom, não posso dizer se nas últimas 2 horas saiu, mas até então só tinha saído num colunista uma repercussão bem fria do que o Globo deu. Né? Então isso já é uma prova de como os nossos veículos locais eles estão de fato muito pouco comprometidos com o jornalismo crítico do poder. A gente não tem esse espaço. Agora cabe a vocês pensar e criar esse espaço. O modelo de jornalismo que eu acredito muito hoje e que eu não tento executar por falta de tempo e porque exigiria um esforço que inclusive poderia me fazer ter que me ausentar da UFSC, ficar sem renda, e isso eu não vou fazer, né? Eu acredito muito no jornalismo que é construído com a audiência. Eu sinto muito isso pela forma como eu executo meu ativismo hoje, porque eu sinto que eu correspondo ao que a audiência espera de mim. E eu acho que é esse contrato com a audiência que vai dar a chave para a monetização dos produtos jornalísticos do futuro, que sejam de uma mídia independente, digamos. Ouvir a sua audiência e construir isso, essa relação, com base em diálogo, respeito, ética, transparência, né? Assim falando, parece que é uma coisa muito utópica e muito abrangente. Mas quando a gente começa a ouvir o que as pessoas que nos leem nos falam, a gente reforça esse comprometimento. E isso, de alguma forma, é o primeiro passo para uma monetização, né? Porque se a audiência confia em ti, ela vai querer assinar o teu trabalho, ela vai querer ler o teu conteúdo, ela vai querer te remunerar para receber esse conteúdo de qualidade com mais frequência. Então, eu acho que essa é uma chave para mim que pode ser explorada pela mídia independente de alguma forma, assim. Já vem sendo, né? O próprio ICL Notícias, eles não monetizam o jornalismo, eles monetizam os cursos. Os cursos do portal é o que gera renda para eles pagarem os jornalistas que trabalham lá. Então, existe essa forma assim, de tentar buscar outras estratégias que não sejam dependência exclusiva de dinheiro público. Eles têm
importante para o jornalismo. Acho que dá para fazer uma rodada, assim, as 2 perguntas. Pode ser, professor. Se quiserem responder, daí depois a gente faz outro. Acho que é mais fácil. Obrigada. Bom, os mecanismos que eu conheço são os mecanismos de proteção jurídica. Eu também, assim, ouvindo a fala da Chile, eu vejo o quanto é urgente que a gente invista em proteção financeira e em proteção à saúde, né? Que são aspectos que não são tangenciais, eles são centrais em quem é vítima de assédio. Mas a proteção jurídica, o programa mais clássico, né, e o mais divulgado também é o da ABRAGE, de proteção legal, só que eles não conseguem acolher todos os casos. Eles têm uma restrição orçamentária também, porque esses processos eles têm um custo muito alto, e como a ABRAGE investe em escritórios especializados na área de jornalismo, imprensa e proteção aos jornalistas, o custo vai ampliando também, né? Quanto mais especializado, mais segmentado é o atendimento, maior fica a despesa. Então, são poucos jornalistas que eles conseguem atender e, se eu não me engano, eles não atuam em todas as instâncias. Então, os processos que geram segunda instância, terceira instância, em algum momento o jornalista vai ficar sozinho, né? E eu também tenho a proteção da Media Defense, que eu sei que eles têm um espectro bem amplo de atuação. Eles não defendem só jornalistas, eles também defendem comunicadores que usam seus perfis nas redes sociais também para divulgar questões relacionadas ao debate público. Só que é uma ONG britânica, então também não é uma ONG que
que vai comprometer todo o seu orçamento com o Brasil, né? Eu conheço esses dois, eu não sei se a Shirley conhece outros, mas eu vou passar a palavra a ela. O da Abrage e o da Media Defense são os que me dão assistência, e saúde financeira eu desconheço, assim. Eu acho muito urgente que haja uma mobilização nesse sentido também. E do Observatório da Violência contra o Jornalista, que foi uma iniciativa que começou esse ano, foi bem divulgado quando o Flávio Dino era o ministro da Justiça. Eles criaram o observatório na prática, né, que ia começar com um grupo de trabalho discutindo todos os aspectos possíveis de violência contra jornalistas, dentre eles o assédio judicial. Então era um grupo com profissionais, com acadêmicos. Eu soube desse observatório, se eu não me engano, a partir do Cristofoletti, mas eu também já conversei com uma das professoras envolvidas da USP, que é a Daniela Oswald. E só que houve uma troca, né, ministerial. O Dino virou ministro do STF, o Ricardo Lewandowski assumiu com outras prioridades, outras agendas, e até onde eu sei o observatório ficou com a agenda completamente parada nessa troca ministerial. E eu acho muito importante que existam mecanismos de Estado de proteção aos jornalistas. A gente não pode só ficar dependendo das entidades, porque as entidades elas também dependem de outros recursos, né? Às vezes são recursos internacionais que a gente não sabe até quando vão vir. Então, esse mecanismo de Estado, eu acho que é o mais importante. E o observatório era um sopro, assim, né? Então, pode ser que aconteça, vamos aguardar, mas também pode ser que fique muito sujeito à oscilação das trocas de poder, né? Mas é uma esperança, digamos, né? A minha pergunta vai para as duas, né? No sentido de que a gente tem visto uma crescente também da violência contra os jornalistas nas redes sociais. Amanda, tu faz o seu trabalho exclusivamente ali no Twitter, né? As suas publicações, elas vão ali para o Twitter. E a gente sabe que, e também no caso da Mariana Ferrer, a gente sabe que foi um caso que estourou também muito nas redes sociais e as suas matérias foram republicadas em muitos lugares diferentes. E eu queria saber, quando a gente fala também dessa questão da saúde mental, como é que foi para vocês retomar o trabalho como jornalistas depois de tudo isso ter acontecido e também nas redes sociais, onde vocês estão tão suscetíveis a tantas formas de violência diferentes? E também para Amanda, eu queria te perguntar, a gente teve agora ontem aqui no estado, na Alesc, que foi aprovada, eu até me esqueci o nome, aquelas transferências voluntárias, né, que foram aprovadas na Alesc. E eu acho que o teu trabalho é muito interessante nesse sentido de a gente estar fazendo realmente uma fiscalização do que os políticos estão fazendo com o dinheiro público. E pensando agora também nessa última aprovação da Alesc, que agora é basicamente um orçamento secreto dentro do estado de Santa Catarina, como que tu faz esse trabalho, né? E quais dicas que tu tem para a gente fazer esse trabalho de fiscalização, pensando nos mecanismos que a gente tem hoje de transparência do orçamento público? Obrigada pela pergunta. A minha experiência nesse sentido também é bem oposta à da Shirley, porque ela foi vítima de uma violência orquestrada, né, em massa e muito traumática. E eu nunca sofri assim nesse tipo de abordagem ao extremo que tenha me levado a tomar a decisão de me proteger, né? Muita gente me fala, cuidado, tu é muito, tu não pensa nas consequências, às vezes tu pode estar sendo monitorada. E assim, eu sei disso, eu levo isso em conta sempre, mas eu nunca tive nenhuma ameaça que me levasse a repensar o padrão de segurança que eu adoto hoje, que é basicamente bloquear as pessoas desagradáveis, os haters. E o meu principal hater é o marido da Júlia Zanata, que eu não comentei aqui, ele também me processa. Então... E era ele quem respondia alguns tweets meus com misoginia, né? E sendo uma pessoa desagradável. Mas, no geral, assim, poucas vezes eu sofri com ataques em massa, como aconteceu com a Shirley. E com relação a essa pauta da Júlia Zanata, não ocorreu, assim, não teve nenhum tipo de repercussão que tenha me abalado por conta da repercussão na rede social. E a minha experiência é oposta dela, porque daí eu ampliei as minhas redes,
né? Eu estava no Twitter e eu também gosto desse jornalismo com mais profundidade, com mais apuração, em que eu possa escrever algo além daquilo que eu despejei no Twitter, né? Daí, por conta disso, eu fiz a newsletter, eu também fui pro Instagram. Aí, quando o Twitter morreu, o Xandão matou o Twitter, eu fui pra Threads, que agora eu tô atualizando cada vez menos. Mas eu ampliei, assim, então eu não parei de usar as minhas redes e não coloquei os cadeados, por enquanto, mas eu também não descarto que isso possa acontecer, né? Eu acho que a segurança em primeiro lugar, e se em algum momento eu me sentir ameaçada, eu deleto as minhas contas, né? E com relação à pergunta mais prática sobre a apuração das transferências voluntárias e das próprias movimentações ali internas do governo com os municípios, eu acho que quando a transparência não me dá alguma resposta que eu quero, como é o caso desse orçamento secreto do governo do estado, eu recorro à lei de acesso à informação, que a fonte vai ser a mesma, né? Mas para eles recusarem, eles têm que ter algum tipo de embasamento. Para eles se recusarem a te dar uma informação, eles têm que embasar, em algum momento vai chegar na mesa do controlador e ele tem que te dar uma resposta técnica, e se essa resposta não for adequada, a gente pode recorrer também às instâncias competentes do judiciário, né, do sistema de controle. É desgastante? Mas é um caminho. Quando a gente está perseguindo alguma notícia, existe esse recurso, né? Mas eu tenho, assim, na minha atuação, eu tenho muito trabalho com a Lei de Acesso à Informação, porque o governo do estado responde mal, o governo nega informações na cara dura, e daí eu não vou adiante, coisa que eu poderia fazer também. Eu poderia levar até o Ministério Público, mas eu não levo, porque eu sei que também, né, vai me consumir mais tempo, mais esforço, e eu calculo para ver se não vale mais a pena usar esse mesmo esforço para fazer outra coisa, né, outra matéria. Acho que outra fonte de informação pode ser, e eu comecei a usar na cobertura eleitoral, os portais de transparência dos municípios. Eu acho que nós jornalistas no geral, a gente usa pouco os portais dos municípios. E Santa Catarina é um estado muito grande, ele tem muitos municípios, né? E são cidades que muitas vezes não têm uma cobertura qualificada. E quando a gente vai nesses portais, a gente sempre acha informação. Então também seria talvez um contraponto, assim, não está transparente no processo do governo, mas no processo dos municípios vai ter que estar, porque o dinheiro veio de algum lugar e isso vai ter que estar registrado lá. Então acho que são essas dicas mais ou menos que eu daria para tentar encontrar furos ou notícias nesse processo aqui. A gente vai encerrar o mês agora. A gente agradece a presença da Sheila e da Amanda, dos ouvintes aqui presentes. E a gente convida vocês também para participarem das mesas de amanhã. Teremos 2 mesas, uma de manhã e uma tarde. Às 9 teremos o Fábio Bispo, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, e o Bruno Cruz, diretor e tesoureiro do sindicato. E a participação em vídeo da presidente da FENAGE, a Samira de Castro, aqui no Anfiteatro. Às 2, nosso encerramento é com o renomado jornalista Nelson Bonin, citado mais de uma vez durante as nossas mesas aqui nessa semana, e a participação em vídeo também do jornalista e egresso do curso, a Clarissa Levi, para discutir a formação de jornalistas críticos e a partir da atuação da Universidade de Representação Estudantil também aqui no Anfiteatro. E gostaríamos de acrescentar também que hoje será lançado o filme Ainda Estou Aqui, incentivar vocês a irem ver o filme, porque tem tudo a ver com as nossas mesas, tudo a ver com o tema do nosso evento também. E nos vemos amanhã então e agradecemos a presença.